Eu ia para Israel, queridos. Segunda-feira a passagem estava comprada, né? Eu ia vir para Lisboa, de Lisboa para Tel Aviv. Semana passada eu tive a oportunidade de ministrar no norte de Portugal, na Lagoinha de Aveiro, na Lagoinha de Braga, e estava tudo certo. Só que aí, logo que eu pisei na Europa, começou a guerra lá no Oriente Médio. E aí, na sexta-feira, aconteceu o que eu já presumia, né? Que os voos iam ser tudo cancelado. Só que eu precisava permanecer na Europa, porque amanhã eu tenho que ir para a França. Né? Vai ter um evento na França sábado, para a honra e glória do Senhor, em que eu fui indicado, e foi um processo longo, tudo mais, mas durou quase um ano, onde a academia francesa, né, eu acho que fala em francês assim, Divine Academy, né, Academia Francesa de Letras, vai me empossar como grande embaixador da Academia Brasileira na Academia Francesa, né, para a honra e glória do Senhor. Glória do Senhor. Né? E eu já faço parte da Academia Brasileira, o presidente me indicou e deu tudo certo. Então eu teria que ficar aqui, né? Porque a ideia era eu ir para Israel, de Israel eu iria para Paris, tomava posse e voltava para o Brasil. Mas Deus tinha outros planos. E aí, quando na sexta-feira ficou claro que eu não poderia ir para Israel, eu liguei para o pastor João Evangelista. A gente já tinha um desejo antigo de estar junto um tempo em Lisboa. Eu falei assim, pastor, não quero ficar aqui, né? O pessoal já aguentou uma semana inteira, vamos dividir, né? Você fica um pouquinho comigo na próxima semana. E aí ele já me respondeu assim, terça-feira Pontes Vedras, quarta-feira Lisboa, quinta-feira Margem Sul. Ele já montou a agenda. E aí aprove ao Senhor que eu terminasse a minha jornada esse ano, né, a 7ª oportunidade que eu tenho de estar em Portugal, aqui com vocês. Né? Acabando aqui, né, agora de madrugada eu já vou, se Deus permitir, para Paris. Então, Deus tem algum propósito. Né? Ele mudou tudo para que nós pudéssemos nos conhecer. Né? A minha primeira vez aqui na Margem Sul, quero agradecer, né, a recepção dos pastores, o carinho da igreja, que desde que eu cheguei aqui me tratou muito bem. E o nosso desejo é realmente trazer aquilo que o Senhor preparou antes da fundação do universo para essa reunião, que era uma reunião que não estava programada por nenhum de nós, mas estava programada para Ele. Estamos aqui com as pessoas envolvidas na visão da igreja, que são os GCs. Gostei, né, do neologismo, GCzão. Então, eu busquei do Senhor direções. Né? Eu tive um encontro com os GCs de Torres Vedras na terça, Deus deu uma palavra. Eu estive ontem com os GCs de Lisboa, Deus trouxe outra direção. E para aqui também uma direção distinta das outras. Então a gente entende que Deus quer falar algo específico para essa igreja. Então eu queria convidar os irmãos a ficar de pé, abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Pai, essa é a tua palavra, é uma palavra que fala sobre a tua palavra, é uma palavra que fala sobre o nosso compromisso com a tua palavra. Nós, como igreja, queremos entender a tua vontade esta noite.
Cada GC aqui representado é a expressão da bondade e da misericórdia do Senhor. É a expressão do propósito da nossa igreja de ser uma igreja, sim, grande para servir a cidade, mas tão pequena, que seja capaz de importar com cada pessoa. O GC é isso, Pai, e o Senhor tem algo para dizer aos nossos GCs de margem sua essa noite. Por isso eu te peço misericórdia na vida do mensageiro. Usa-o de fato como um canal desobstruído para a manifestação da tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você pode se assentar. O livro de Deuteronômio, ele tem algumas peculiaridades dentro do conjunto de livros conhecido como Pentateuco. Se você lê Deuteronômio de uma forma displicente, você tem a impressão que várias partes dele são repetições de Êxodo e de Levítico, porque existem, de fato, trechos que são exatamente iguais. Ora, por que então havia necessidade de ter trechos iguais em livros diferentes da Bíblia? Existe uma explicação e ela é importante. E ela traz para nós uma responsabilidade enquanto igreja e, de uma forma mais específica ainda, enquanto GCs, enquanto grupos de crescimento, grupos de células. Que é exatamente a preocupação que Deus tem que a palavra dele continue sendo propagada. A palavra de Deus, ela precisa continuar sendo pregada, ela precisa continuar sendo propagada, ela precisa continuar sendo estudada. Qual que é o contexto do livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio é um conjunto de discursos de Moisés para o povo de Israel, que já estava há mais de 40 anos no deserto e agora havia chegado o momento de entrarem na terra prometida. Se você lembrar bem, lá no livro de Êxodo, conta-se a história de como que o povo saiu do Egito. E logo que o povo saiu do Egito, mesmo diante de uma expressiva e explícita manifestação divina em várias oportunidades, de diversas formas diferentes, seja através das pragas que Deus lançou contra os egípcios, seja quando ele abriu o Mar Vermelho, seja quando ele colocou uma nuvem para proteger o povo do sol do deserto, uma coluna de fogo à noite para aquecê-los no frio do deserto à noite, seja quando ele fez comida descer do céu para que eles não morressem de fome, ou quando transformou água amarga em água doce para que eles não morressem de sede. Em todas essas intervenções, a miraculosa ação de Deus não foi suficiente para convencer aquele povo do poder de Deus. Eles não estavam plenamente convencidos do Deus que os governava. E por essa mesma razão, logo no início do processo do êxodo no deserto, quando Moisés sobe ao Monte Sinai e tem um encontro com Deus, e ali recebe os mandamentos, a lei do Senhor, quando ele desce, o povo já está na idolatria, já está na desobediência. E foram várias oportunidades onde o povo murmurou, onde o povo deu as costas para Deus, onde o povo falou que estava com saudade do Egito. E por essa razão, Deus, então, estabeleceu uma disciplina para aquele povo, na qual eles permaneceriam no deserto até que toda aquela geração que saiu do Egito morresse. E aí os filhos deles é que teriam a oportunidade de entrar. Nem Moisés entrou na terra prometida. Somente Josué e Caleb, dos que saíram com mais de 20 anos, tiveram a oportunidade de entrar na terra prometida. Por isso o povo ficou dando voltas e voltas durante 40 anos. Chegou o momento, então, em que a geração passou para outra geração. E Moisés sabia que ele não entraria, mas ele tinha uma preocupação. Será que essa nova geração conhece a lei que eu li para a antiga geração?
Será que os pais deles tiveram o trabalho de falar da lei de Deus nas tendas ou ficou só falando mal de Deus e falando como que era boa a vida no Egito? Porque para trás estava o deserto, mas adiante uma terra que Deus prometeu, mas que estava ocupada e que precisava ser conquistada. Estão lutando por ela até hoje, até exatamente nesse momento. Estão lutando por essa terra, para tomar posse dessa terra. Então Moisés, de forma muito sábia, ajunta o povo antes de se despedir do povo e repete. Deuteronômio significa a lei repetida, segunda lei, a lei de novo. Ele repete toda a lei, ele fala toda a lei com aquela nova geração de judeus que agora, sem a liderança dele, teriam que entrar e conquistar a terra prometida. Durante toda a Bíblia, nós percebemos que quando o povo de Israel esquecia a lei, não se atentava para a lei, caía em idolatria, ou idolatria de ídolos, ou idolatria da própria lei. Durante o Velho Testamento inteiro, você vê vários momentos em que Deus levanta profetas, reis, governadores e sacerdotes para ler a lei. Josafá, Esdras, são apenas dois de vários exemplos de como isso acontece. E quando Jesus veio à terra, se encarnou, o primeiro discurso que ele fez diante das pessoas, está lá em Mateus 5-7, que é o Sermão da Montanha, a grande preocupação dele foi o quê? Falar a respeito da lei. Se vocês lembrarem bem, no Sermão da Montanha ele fala assim: eles não dizem isso na lei? Pois eu vou explicar o que Deus quer dizer de verdade. Jesus nunca veio para subverter a lei. Ele veio para resgatar a alma da lei. O que Jesus queria era o quê? Era falar para aqueles judeus do seu tempo como que Deus falou a lei para Moisés. E não aquela lei que os fariseus, os saduceus e os escribas ressignificavam, palavra muito na moda no Brasil, né? Adaptavam, mudavam, interpretavam do jeito deles. E ao invés da lei ser bênção para o povo, trazia opressão, culpa e peso. Então, quando Moisés repete a lei, ele está ensinando mais do que a própria lei. Ele está ensinando que a lei precisa ser falada de geração em geração. E aonde que a lei é falada nos dias de hoje? Você tem oportunidade de assistir num culto, ouvir um pastor pregar uma palavra. Mas a pregação, ela não é um estudo, é diferente. A pregação, ela envolve mais um aspecto de revelação, porque um fala e os outros ouvem. Já no GC, você tem a oportunidade de estudar. Num seminário Carisma, por exemplo, você tem a oportunidade de estudar, mesmo que seja online. Então, estudar é o quê? É ir mais fundo, é ter a oportunidade de fazer uma pergunta, de esclarecer. Né? Não dá aqui num culto a pessoa levantar a mão e começar a tirar dúvida. Quebra a liturgia. Mas existe um foro dentro da Igreja Batista da Lagoinha, onde você pode tirar suas dúvidas, onde você pode ir mais fundo. E esse foro se chama Grupo de Crescimento, Grupo de Célula, GC. Por isso que o GC não é um ministério da Igreja Batista da Lagoinha. O GC é a visão da nossa igreja. Você não tem que ter, eu não vou estar no GC porque eu sou do Ministério de Louvor. Não, o GC não é mais um dos ministérios. Todo mundo tem que estar no GC, independente do ministério que exerce na igreja. Por quê? Porque lá é um lugar de comunhão, é um lugar de evangelismo e é um lugar de estudar a lei, estudar a palavra de Deus. Agora, como que nós devemos lidar com essa palavra? É isso que Moisés está falando aqui nesse trecho do capítulo 6 que nós acabamos de ler.
como que a nossa relação com a palavra de Deus, com a lei de Deus, deve ocorrer. Seja você um líder de GC, um aspirante a líder de GC, seja você um frequentante de GC, não importa aonde você está dentro da estrutura, você precisa se atentar para ter uma relação sadia com a palavra, uma relação verdadeira com a palavra, para que você cada vez mais entenda a vontade de Deus na sua vida. E aí aqui então, antes de Moisés ir fundo no resgate, na repetição, ele vai preparar essas pessoas sobre comportamento, postura em relação à palavra de Deus e à lei do Senhor. E ele então vai te dar 4 conselhos poderosos que eu queria deixar com vocês aqui essa noite. 4 conselhos a respeito de como você deve tratar a palavra de Deus. O primeiro conselho está no versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ele não fala para estas palavras estarem na sua mente. Aonde na biologia humana, qual órgão do corpo humano as informações são armazenadas? Aonde que fica a nossa memória e o nosso raciocínio? É no coração? Não, é no cérebro. E aqui então ele não fala nem cabeça, nem mente, nem cérebro. Ele fala coração. Não vou entrar aqui em questões exegéticas, né? O horário está muito tarde para a aula de exegese. Mas é claro que quando você vai no hebraico nessa palavra, ela não é uma palavra que aponta para a memória ou raciocínio. Ela fala sobre emoções e personalidade. Toda vez que a Bíblia fala do coração, está falando da sua alma, das suas emoções e da sua personalidade. Por que então Moisés escolheu o coração ao invés da mente para estabelecer o lugar ideal para você guardar a lei? A resposta é muito simples. É a mesma da pergunta: qual a distância entre o céu e o inferno? Tem pessoas que acham que são quilômetros de distância, que o céu é lá em cima e o inferno é lá embaixo. Mas é uma distância de poucos centímetros. É a distância do cérebro ao coração. A distância entre o céu e o inferno é entre o cérebro e o coração. Como assim, Richard? Porque não adianta você saber textos inteiros da Bíblia de cor, conhecer o resumo de todos os livros da Bíblia, se aquilo ficar só no campo da razão, do logos, e não for para o campo da emoção, para virar um rema, para virar uma palavra viva. Nós não podemos ser só memorizadores de palavra. Nós temos que amar a palavra a ponto dela se confundir com a nossa própria vida, com o nosso estilo de vida. Nós não decoramos a palavra, nós praticamos, nós respiramos, nós vivemos aquilo que a palavra fala. Um verdadeiro cristão, ao absorver uma nova informação da palavra de Deus, ele entende que aquilo transforma a sua forma de viver, transforma os seus padrões, seus modelos, e ele se torna uma pessoa um pouco melhor. Ele se torna uma pessoa mais santa, ele se torna uma pessoa mais íntima da palavra de Deus. Portanto, não adianta você ser um exímio estudioso da Bíblia, um teólogo sistemático, um biblista, se você não deixar a palavra habitar o seu coração, porque é lá que estão os teus tesouros. A Bíblia fala que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, o primeiro conselho que Moisés dá é: não simplesmente decore o que eu estou falando, mas viva intensamente a palavra de Deus. Até Satanás
sabe a Bíblia de cor. Ele teve a empáfia de citar um salmo para Jesus no deserto, para tentar fazer ele cair em tentação. Então, saber a Bíblia, se você não a vive, você não acrescentou absolutamente nada na sua experiência aqui na terra. Então, o primeiro conselho que Moisés nos dá hoje, nos nossos GCs, que a palavra que nós estudamos nos GCs, ela seja praticada, amada, vivida em toda a sua intensidade. Nós temos a igreja que nós temos o privilégio de ter um estudo sistemático nos GCs. Então as lições elas não são montadas aleatoriamente. Hoje fala de futebol, amanhã de balé. Não. Nós escolhemos livros da Bíblia e estudamos versículo a versículo. Se você estudar todas as lições de GC durante o ano inteiro, você leu em 2023, você estudou o Evangelho de João inteiro. A agenda ano que vem está pronta, está na gráfica. E eu que sou o responsável pela agenda desde que ela começou a existir. Eu coordeno as equipes que fazem os textos. Então vou dar um spoiler aqui para vocês. A do ano que vem vai ser a Carta de Tiago e o livro de Eclesiastes. Então são 2 livros sapienciais, livros de sabedoria, que você vai estudar alternadamente durante o ano, e no fim do ano você vai ter estudado toda a Carta de Tiago e todo o livro de Eclesiastes. Então nós realmente nos preocupamos que você faça um estudo sério da palavra. E a agenda vem com todos os estudos. Não tem agenda, no site tem os estudos, gratuitamente. A agenda é bom porque você já sabe qual é a lição da semana seguinte, da outra. Líder de célula é uma maravilha, você saber todas as lições, para se organizar com boa antecedência. Mas não adianta decorar o Evangelho de João todo, se você não viver o Evangelho no dia a dia, no trabalho, na escola, dentro da sua casa, na rua, dentro do ônibus, aonde quer que você esteja. Então, o primeiro conselho é esse: guarde a palavra não na mente, mas no coração. O segundo conselho está no versículo 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ora, viver a palavra de Deus implica em falar a palavra de Deus. É impossível você viver intensamente a palavra e não ter o desejo de compartilhar os benefícios que ela traz para a sua vida para pessoas que não estão vivendo esse benefício. Você tem a melhor notícia do mundo. Por que guardá-la somente para você? E aí Moisés então fala o seguinte: sabe para quem você tem que falar a palavra? Para todas as gerações. A começar dos seus filhos, seja filhos biológicos, filhos na fé, filhos espirituais. Você que é ali de GC, os seus filhinhos do GC, lá dentro do GC, são seus filhos espirituais. Você que é pai, mãe biológica, seus filhos biológicos. Todos precisam ouvir a palavra. Mas quando? Qual que é o momento oportuno para falar a palavra de Deus? Todos. É isso que Moisés está falando. Em pé, andando, parado, deitado, levantando, acordando, indo dormir. Pregue, fale da palavra de Deus. Não existe oportunidade certa, oportunidade boa. Tem momentos que parecem péssimos, inoportunos, e o Espírito Santo está gritando dentro de você para você fazer aquilo que os anjos pedem e Deus não autoriza, que é falar de Jesus, que é falar da palavra, e você está calado. Tem pessoas que acham que só pode falar a palavra no púlpito, no GC, ou com a luz apagada dentro do banheiro, porque tem vergonha. Mas o que Moisés está falando, olha, você tem a melhor informação da terra, você não pode omiti-la. Fale, não importa a oportunidade.
Quando o Espírito Santo se mover dentro de você, você precisa falar a palavra de Deus. Ah, mas eu já ouvi um pregador falar assim, pregue, se necessário, use as palavras. É uma frase muito bonita, mas que as pessoas usam para não pregar. Aí não adianta. Vai ter momentos que você vai ter que usar a palavra, você vai ter que falar. Claro que é ótimo você pregar com sua vida, com seu testemunho, mas tem gente que não entende nem isso. Então você tem que falar. Ah, mas é óbvio, Richard. Mas o óbvio também precisa ser falado. O óbvio também precisa ser falado. Eu lembro que antes de eu me tornar pastor integral, quando eu era pastor voluntário, né, lá eu brinco que eu falo que eu era pastor desnatado, eu não era integral, era desnatado. Que é meio gordo, né, desnatado. Eu era diretor de uma faculdade dentro de uma universidade. E eram várias faculdades distintas, cada uma tinha o seu diretor. E não foram poucas as vezes que eu tinha um colega, que era o diretor da faculdade de administração, que ficava me zoando na frente dos meus colegas. Porque ele achava um absurdo um pastor ser químico, né, que eu sou químico de formação. Então ele achava assim, como que um cara da ciência pode ser um cara que acredita na Bíblia? Para ele era uma loucura, ele ficava zoando, fazendo brincadeiras e tal. E falava e saía. E aí um dia nós tivemos que fazer um curso numa cidade muito distante. E a faculdade pagou uma van para nós irmos. E aí fomos, aí na volta resolveram parar para comer. Aí comeu na beira da estrada e continuou. Aí todo mundo já estava com endorfina no sangue, né? Depois que você come, dá aquela lombeira, né? E aí então ele foi e me zoou de novo. E Deus falou assim, é agora, não tem para onde ele ir. Era o pior lugar, era o pior momento, mas Deus mandou eu falar. Eu virei para ele e falei assim, ah, você não sabe como que é possível eu ser pastor e ser químico? Então deixa eu explicar para você. Tinha mais 2 horas de viagem, não tinha para onde ninguém ir. E aí eu falei 1h30. Falei. Eu falei assim, pronto, esse pessoal vai me matar. Na semana seguinte, quarta-feira, eu estava cuidando das minhas coisas na sala dos professores. Uma pessoa me chamou e falou assim, Richard, nós estamos precisando de você na sala de reuniões. Na hora que eu chego na sala de reuniões, estavam aqueles diretores de faculdade que estavam na van e o reitor da faculdade. Eu falei assim, é agora que eu vou ser demitido. E aí, o diretor da faculdade de administração pediu a palavra e falou assim, Richard, eu estou aqui com eles conversando a respeito do que aconteceu na van. Eu falei assim, é isso, está vendo? Olha, aquilo ali nos mexeu tanto. E eu queria, se você não importasse, que toda quarta-feira a gente viesse aqui no intervalo da aula e você falasse um pouco mais. Não existe oportunidade certa. Você tem que pregar de pé, deitado, andando, sentado, decúbito dorsal, decúbito frontal, duplo twist escarpado. Não importa. E é para todos. Filhos biológicos, filhos espirituais. Então, a primeira lição, guarde a palavra no seu coração. A segunda, pregue a palavra em todas as oportunidades e quando ela não existir também. O terceiro conselho, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. O que Moisés está falando é que na vida dessas pessoas, a palavra tinha que estar entre a mão e o olho. Agora eu te pergunto, o que hoje está entre a nossa mão e o nosso olho? Olha ele lá. E ele fala assim, vocês têm que andar com a lei na mão, de frente aos seus olhos. O que ele está falando é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela deveria ocupar esse espaço entre a nossa mão e os nossos olhos com frequência.
E eu pergunto para você com que frequência, no lugar deste celular, que no caso do meu aqui está aberto no aplicativo da Bíblia, então eu trapaceei, né? Então está com a Bíblia aqui, não vem me julgar não, meu irmão. Então está aqui, ó, entre as mãos e os olhos. Com que frequência a Bíblia ocupa esse espaço na sua vida e com que frequência o telemóvel ocupa esse espaço na sua vida? Você não precisa pensar para responder. Vai lá em configurações, tempo de uso e você vai saber quantas horas por dia e por semana você está olhando para o celular. Ele ainda te fala quanto tempo foi o Instagram, o YouTube, o WhatsApp, toda a internet ali distribuída, para você saber quanto tempo você está gastando. E de repente, o aplicativo da Bíblia está lá embaixo, 2 minutos. Já é um consolo, né? O aplicativo da Bíblia, 2 minutos e 50 segundos. Stories do Instagram, uma encarnação inteira, né? Como nós temos ocupado esse intervalo entre as nossas mãos, nossos olhos. O Moisés está aconselhando isso, que a Bíblia esteja com mais frequência nas tuas mãos e enfrente os teus olhos. Não tem como ter uma vida de qualidade no mundo do jeito que está, se você não tiver a disciplina espiritual de ler e meditar a Bíblia todos os dias. Por isso mesmo, a agenda da nossa igreja tem um plano anual de leitura da palavra. Tem que fazer propaganda, que eu sou editor-chefe da editora, né? Então, a agenda Kids é a adulta. Lá tem o dia da semana, o que você tem que ler para no final do ano ter lido a Bíblia inteira. Acho que todo bom crente deveria ler a Bíblia inteira uma vez por ano. Tudo isso já é uma vez por ano? É, meu irmão, porque é um livro maravilhoso. É um livro extraordinário. É um livro diferente de todos os outros livros. Hoje eu estava conversando com o editor da Turma da Mônica. Eu vi até que tem um devocional da Turma da Mônica aqui na livraria. Se você quiser comprar e eu faço uma dedicatória para o seu filho, só tem um, tá lá. Eu desenho para você um personagem da Mônica, que eu fiz aquele negócio lá, né? Mas eu lembro como foi difícil conseguir a autorização da Maurício de Souza Produções para fazer um devocional usando os personagens da Turma da Mônica. Eles já tinham cedido para os espíritas, para os católicos, para o pessoal da Umbanda, para todo tipo de gente, mas para evangélicos eles nunca deixaram. E aí, sabe Deus por que razão, talvez meramente comercial aos olhos humanos, mas eu creio que foi uma intervenção divina, eles autorizaram alguns anos atrás e eu tive a oportunidade, privilégio, de ser o primeiro a fazer um material evangélico com a Turma da Mônica. Para que eu vou dar para o meu filho um material da Turma da Mônica, se tem 3 palavrinhas, se tem esmilinguidos, se tem o Criança Diante do Trono, Mig e Meg, Pig e Peg. Você pode usar todos esses. Mas se um dia você quiser evangelizar uma criança de um parente, um amigo que não conhece Jesus, eu tenho certeza que se você der o da Turma da Mônica, a isca vai dar mais certo, porque eles conhecem, né? Principalmente lá do Brasil, aqui as crianças talvez não conheçam tanto. Mas o Maurício de Souza, ele deu um depoimento numa reportagem onde a pessoa questionou ele sobre o devocional da Turma da Mônica. E ele falou que foi um material que ele preferiu ler quando ficou pronto. Então, quando estava pronto, ele pegou e ele falando, né, folheou, falou assim, achei uma beleza. Mas aí eu guardei, passou 3 dias, eu fui e li a mesma história de novo. E ela me falou algo completamente diferente. Ele não é evangélico, mas o poder da palavra, meu irmão, é esse. Talvez você já ouviu esse texto de Deuteronômio milhares de vezes. E talvez hoje você está ouvindo coisas dele que você nunca pensou. Só a palavra tem esse poder, porque ela, quando ela é lida, inspirada no Espírito Santo, ela traz revelações novas, revelações frescas. E por isso você precisa ler muito a Bíblia, muitas vezes, frequentemente, porque é um canal seguro de revelações. Ela é mais segura do que aquela irmãzinha do coque, que você vai lá e entrega a revelação. Tem nada contra a irmã, mas eu te digo que a Bíblia... eu te digo, eu virei o profeta. Eis que vos digo. Mas eu posso te dizer que é um caminho mais seguro, mais confiável,
é receber uma revelação lendo a Bíblia. É muito mais seguro. E o que o Moisés está falando é que você nunca abandone, que ela nunca esteja fora das tuas mãos. Então, assim como ela tem que estar no seu coração, ela tem que estar entre as suas mãos e seus olhos. Isto é, você precisa ler frequentemente, de forma qualitativa e quantitativa, a Bíblia. Tem gente que reserva o pior momento do dia para ler a Bíblia. Tem gente que funciona muito bem à noite, mas de manhã está igual carro a álcool. E tem gente que acorda a 1000 por hora, mas de noite está no stand-by, está na reserva da bateria. Está chamando o urubu de My Little Blonde. Cada um tem o seu relógio metabólico. Eu, por exemplo, eu funciono muito bem alto da madrugada e depois do almoço. A minha esposa funciona muito bem de manhã e no início da noite. Nossos devocionais juntos são um desastre, porque os nossos horários nunca batem. Mas a gente sabe, nós sabemos o melhor horário para ler a Bíblia. Mas, no entanto, a gente reserva sempre o pior horário. Porque a gente pega o melhor horário para quê? Para trabalhar, para estudar, para fazer o que a gente acha importante, porque a Bíblia não é tão importante, então a gente faz com o tempo que sobra, e o tempo que sobra geralmente é o tempo que você é menos produtivo. E aí é aquele sujeito que começa a ler a Bíblia e apaga. E acorda de manhã, a Bíblia está na cara dele, está no chão. Ele leu 2 versículos. Às vezes o cara está com insônia e fala assim, já sei, vou ler um capítulo da Bíblia. É tira e queda. É a melatonina gospel, um versículo. É o lexotan do Espírito. 3º versículo já está grogue, no 5º já está para lá de Bagdá e no 6º dormiu. Então, meu irmão, você sabe qual que é o melhor horário para a Bíblia estar entre as suas mãos e os seus olhos, para que no final ela não esteja no meio da sua cara. Você sabe. Então, o 3º conselho é esse. Separe tempo de qualidade e quantidade para ler a Bíblia. E aí, então, eu estou tão feliz que o tecladista não veio hoje, porque é o cara que só para falar que a pregação acabou. Lá na Matriz tem 2 tecladistas, eu não sei porquê, mas todo grupo de louvor, acho que tem tanto tecladista que eles inventaram que tem que ter 2 teclados para agradar todo mundo. Tem 2 aqui também? Cadê? Ah, só não está montado, né? Eu sei o seguinte, quando o Flavinho está pregando, que agora o Flavinho que é o pastor lá, aí primeiro vem o tecladista da esquerda. Aí ele tenta convencer o Flavinho de parar a pregação, aí depois eles mandam subir o outro, aí o Flavinho tem. Então, enquanto não sobe o tecladista, último conselho. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aonde geralmente acontecem os GCs? Nem todos, mas a maioria. Nas casas. E é tão poderoso Moisés falar disso, porque ele está lembrando aqueles que na época eram crianças, adolescentes, ou sequer tinham nascido, só ouviram os pais contarem, de um dia em que os pais mataram um cordeiro e pintaram de sangue os umbrais das portas de suas casas, para que o anjo da morte, da 10ª praga, aquele que veio para matar os primogênitos, não entrasse naquela casa e aquele primogênito seria poupado. Ali Deus já estava falando para Israel que o livramento da morte só é possível com o derramamento de sangue do cordeiro no madeiro. Ele já estava falando da cruz. O que é um umbral? Nada mais que madeiras na horizontal e madeiras na vertical. A palavra tem que estar nas nossas casas. Ela não tem que estar simplesmente escrita. Não é escrever para aparecer para o vizinho ou para o irmão da igreja. Mas ela tem que ser uma realidade dentro das nossas casas. Não adianta eu ser um crente fervoroso, piedoso,
cheio do Espírito, neopentecostal dentro da igreja, e na hora que eu entro na minha casa, eu brigo com a esposa, eu trato mal meu filho, eu falo palavrão, eu sonego imposto, eu apronto, eu peco, e aí vive uma vida de hipocrisia. Ter a palavra no umbral da porta da sua casa significa que a palavra de Deus alcançou a plenitude da sua casa. Você consegue viver a palavra aonde é mais difícil viver a palavra. Não tem lugar mais desafiador para você ser crente do que dentro de casa. Uma vez perguntaram para minha esposa se ela já quis separar de mim. Nós temos 20 anos de casado, vamos para 21. Ela falou assim, separar não, mas matar eu já quis. Porque eu posso ser viúva, né? Divorciada eu não quero ser. Viúva eu posso, eu já quis que eu morresse. Então tem dia que é o dia mau. E tem dia que é pior ainda, que é o dia bom, né? Lá em Minas a gente fala dia bom, né? Que é um dia diferente do diabinho, né? Então você tem que tomar muito cuidado, vigiar. Nós não temos que ficar provocando os nossos filhos à ira, humilhando a esposa, humilhando o marido, humilhando a mãe, humilhando o pai. Você que é solteiro e mora com os pais. Às vezes você está aqui como imigrante dividindo a casa com mais 2 pessoas que você só conheceu no dia que você entrou na casa. Parece que são 3 alienígenas dividindo um disco voador. Você abre a geladeira, tem criação de aliens lá, né? Tem aqueles ovos do alien do filme de terror lá. Ou então você não acha o danoninho que você comprou, sumiu misteriosamente. Então é difícil. Ser crente dentro de casa é o lugar mais desafiador. Mas Moisés está falando. Não adianta você ler a Bíblia o dia todo, falar que a palavra está no coração. Não adianta ficar pregando o tempo todo a palavra, se quando você entra na sua casa a palavra não está na madeira. O sangue não está no madeiro. Isto é, Jesus não mora dentro dessa casa. É aí que o anjo da morte passa e mata. Que a casa está vulnerável, desprotegida. Eu não sei o que aconteceu com meu filho, ele foi para as drogas, ele se perdeu. Eu não sei porque que meu casamento acabou. Por quê? Porque não botou a palavra dentro de casa. Não trouxe essa experiência maravilhosa da palavra dentro de casa. Jade, mas eu sou o único evangélico na minha casa. Seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor filho. E as oportunidades aparecerão. E quando elas não aparecerem, você pregue assim mesmo. Uma hora entra, uma hora acontece. E sabe uma maneira bacana de criar um ambiente para isso acontecer de forma intencional? É você abrir sua casa para ser um GC. Desde que eu me entendo por gente, eu estou envolvido nessa visão. Eu não era membro de Lagoinha, era membro de outra igreja e eu já estava envolvido. Houve um tempo que eu tive que morar na casa da minha avó. Minha mãe precisou sair do aluguel. Minha avó falou assim, vem morar conosco. Nós fomos morar na casa da minha avó. Minha avó já brigava uma outra tia, primo. Tinha um tio meu que tinha 4 anos diferente de mim, que era aquelas vó que tem 14 filhos, né? Então, ela teve tanto filho que minha mãe era mais velha, então o menor era da minha idade, a gente dividia quarto. Mas eu cheguei para minha avó e falei assim, vó, a senhora é uma mulher de Deus, uma intercessora. A senhora deixa eu abrir uma célula na casa da senhora? E ela disse, o que é célula? Eu fui explicar para ela. Disse, claro, por que não? E abrimos. Isso foi em 93, século passado. Olha aí. Eu já estava bem GC, então eu sou muito velho. Né? E essa célula, meus irmãos, existe até hoje. Faz as contas aí, 30 anos vai fazer agora. E ela gerou várias outras. Hoje eu nem sou da igreja mais, estou na Lagoinha há 22 anos. Mas ali virou um lugar de visitação. O GC é uma estratégia para trazer. Não é que o GC vai mudar a história de sua casa, mas se quiser ele pode mudar a história de sua casa.
Esse ano nós fomos lá comemorar os 84 anos da minha avó. E o aniversário dela caiu no dia do GC. Você acha que ela deixou não ter o GC para fazer a festa? Foi muito engraçado. Porque estavam os filhos todos, metade é crente, a outra metade não é. E chegou a líder do GC dela para falar de Naum, que é um livro terrível, para um dia de festa. Fala sobre condenação, sobre juízo, sobre a destruição de Nínive. E a mulher foi só detonando assim. Eu falei, gente, o que é isso? É aniversário da minha avó. E minha avó vibrando, 84 anos. O pastor da igreja estava lá, meio sem graça também. Eu falei, gente, a mulher não entendeu que hoje é um dia de festa, podia mudar o tema, né? Mas a mulher era assim, não, vou seguir a sequência, Naum. Então tá bom. Mas teve que acontecer essa ela inteira para depois liberar o bolo, cantar parabéns e fazer a festa. Então, meus irmãos, a casa da gente é para servir o reino. Às vezes você fala assim, minha casa é muito pequena para receber um GC. Deixa eu te contar um segredo. Eu sei que a questão imobiliária em Portugal é muito complicada. Mas uma coisa que eu experimentei na minha vida. Quando eu casei, eu fui morar num apartamento pequeno, que era o que dava para fazer naquela época. E aí meu GC foi crescendo de tal maneira que ficava gente na cozinha, no escritório, na varanda e no meu quarto, porque todos davam para a sala. Sabe aquela casa que todas as portas dão para a sala, que não tem corredor? Que para você usar o banheiro você tem que pedir todo mundo para ir para a varanda, para não ficar ouvindo? É, porque tudo cai no mesmo lugar. Então ficava gente em tudo quanto é lugar. Aí eu fui e falei assim, Senhor, está apertado. Eu preciso que o Senhor me dê uma casa maior. Se o Senhor me der uma casa maior, vai ter mais gente na casa para eu fazer o GC. Sabe o que ele fez? Ele me deu uma casa maior. Então, se você está falando que sua casa é muito pequena, abre o GC, deixa ela ficar bem apertada. Assim, Deus, agora eu quero que o Senhor me dê uma casa, não é arrendamento, não. O Senhor vai me dar uma casa própria, muito maior, para que eu possa fazer melhor o GC. E depois, ano que vem, você me conta e me leva lá, para comemorar com você. Amém? Então, meus irmãos, a palavra precisa ser propagada, precisa ser pregada, e Deus te escolheu para viver essa realidade através do seu grupo de crescimento. Portanto, guarde no coração, pregue em todo lugar, leia em todo tempo e tenha ela nos umbrais da porta da sua casa. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos com sua cabeça. Eu quero orar por você antes de encerrar. Passar para o pastor. Eu não sei por que razão Deus me privou de realizar um sonho de uma vida, que era ir pela primeira vez em Israel. Mas eu sei que Ele tinha um propósito muito importante para você nessa noite, porque Ele fez isso comigo para eu estar aqui com você. Eu não sei como tem sido o seu compromisso com a palavra de Deus, mas eu sei que você pode hoje assumir um compromisso com o Senhor. Um compromisso de deixar essa palavra entrar no seu coração. Um compromisso de pregá-la a todo tempo. Um compromisso de lê-la a todo tempo. E um compromisso de vivê-la dentro da sua casa. Quem sabe até abrindo um GC dentro dela. Mas um compromisso tem que ser voluntário, tem que ser deliberado, não pode ser forçado nem artificial. Mas se você entende que você precisa mudar a sua relação com a palavra, ela não está boa, ela precisa ser mudada, e você quer adotar na sua vida a partir de hoje esses 4 conselhos de Moisés, eu quero orar com você para que juntos possamos selar esse compromisso nessa noite. E eu tenho certeza que suas experiências com a palavra de Deus nunca mais serão as mesmas. Se você é essa pessoa que precisa mudar a sua relação com a palavra, quer abraçar esses compromissos de forma voluntária, eu quero orar por você antes de passar a palavra para o pastor.
E para isso queria te convidar a vir aqui à frente para orarmos juntos. Você saísse do seu lugar, não é um apelo de conversão, é um apelo de compromisso, né? Eu quero assumir um compromisso, não é comigo, não é com o pastor Fábio, não é com a Igreja Batista da Lagoinha, não é com o seu líder de GC, é um compromisso seu com Deus. Eu vou buscar a palavra conforme Moisés falou nesse texto. E você vai anotar esse texto, vai colocar ele num lugar bem visível. No meu caso seria a geladeira, né, que é um lugar que eu vou sempre, né? Então, lugar bem visível, para que você não esqueça desse dia e do compromisso que você assumiu com o Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, Senhor, e de forma voluntária vieram à frente, não para dar satisfação para a comunidade eclesiástica, mas para estabelecer uma aliança com o Senhor na tua palavra. Eles sabem que a tua palavra é o poder para curar, é o poder para transformar, é o poder para salvar a família deles, é o poder para mudar a história deles, é o poder para prosperar, ressuscitar, é o poder para libertar, é o poder para tirar toda a opressão, é o poder do livramento e é o poder do discernimento nas horas boas, fáceis e nas mais difíceis, nas decisões disruptivas da vida. É a tua palavra que nos ajuda a fazer a decisão certa e a escolha certa. Por isso hoje eles assumem diante do teu altar 4 compromissos. Primeiro, de guardar a tua palavra no teu coração, no coração de cada um deles. Não serão apenas ouvintes, mas praticantes. Vão viver a tua palavra, que vão pregar a tua palavra a todo tempo, a todo instante, não esperando a oportunidade extraordinária, mas tornando extraordinário cada oportunidade. Eles também assumem o compromisso de ter uma vida de leitura sistemática da tua palavra, qualidade e quantidade, todos os dias. E finalmente, Senhor, os umbrais da porta de suas casas estarão marcados pela tua palavra, porque quando eles entrarem em suas casas, eles vão viver aquilo que leram, viver aquilo que pregaram e viver aquilo que entrou em seus corações. E o anjo da morte passará e não entrará nessa casa. Casas essas que eu profetizo, muito em breve também, aquelas que não são, se tornarão grupos de crescimento, GCs, para a honra e glória do Senhor, para a extensão do teu reino. Eu os abençoo e selo essa palavra em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.